Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem e se não estiver, espero que fique tudo bem agora, ok? Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Onde vocês têm mantido o foco de vocês quando vem uma adversidade? Para onde você tem olhado diante das circunstâncias difíceis da sua vida? Isso é muito importante. Eu gostaria de compartilhar com você nesse momento uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 22. Vamos lá? Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou ao Senhor: "Salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Entrando ambos no barco, o vento cessou. Vamos lá. Aqui diz que os discípulos eles estavam num lugar com Jesus. Jesus havia alimentado uma multidão, feito milagres, ensinado. E aí Jesus ele falou para os discípulos irem atravessar o mar no barco e ele foi para um canto orar. Só que em dado momento começou um vento muito forte, uma tempestade, as ondas eram grandes e os discípulos começaram a ficar apavorados. E aí Jesus ele apareceu sobre o mar andando e os discípulos ficaram atemorizados, né? Eles já estavam aterrorizados com aquela situação que devia estar bem feio mesmo, né? O barco devia estar quase afundando. E aí Jesus eles viram lá, eles não reconheceram, eles acharam que era um fantasma. Jesus falou: "Não, pessoal, sou eu, tenha calma, né? Não precisa ter medo." E aí Pedro, gente, aqui é Pedro sendo Pedro, né? Pedro falou: "Jesus, se é o Senhor, então que eu possa andar sobre as águas e aí com o Senhor também." Aí Jesus falou: "Vem." E Pedro, gente, ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Ele começou a ir na direção de Jesus. Mas em um determinado momento, o que aconteceu? Pedro tirou os olhos do alvo dele, que era Jesus, e começou a olhar para as situações difíceis, para as circunstâncias difíceis. E aqui nós vamos fazer uma pausa e nós vamos olhar para nós agora. Lembra que eu te perguntei no começo do vídeo para onde você tem olhado diante das adversidades na sua vida? Pois é, muitas vezes a gente está caminhando, parece que o negócio está indo e que Deus é maravilhoso, Jesus é lindo e tal, e está tudo muito bem, tudo, né, perfeito, né, tudo, nossa, tudo sob o nosso controle às vezes e a gente, né, nem está percebendo isso, mas está tudo sob controle e de repente as coisas fogem do nosso controle. De repente acontecem adversidades no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com um amigo, no ambiente de emprego e na escola e na faculdade, e tudo se vira de ponta cabeça e as coisas saem do nosso controle. E nós passamos a olhar para a adversidade e nós nos esquecemos de olhar para Jesus. Porque as coisas elas podem até sair do nosso controle e realmente elas saem, mas elas jamais vão sair, gente, debaixo da mão poderosa de Deus. As coisas não saem do controle de Deus. Deus ele sempre controla o universo inteiro.
Então ele controla, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está vendo as circunstâncias difíceis, Jesus estava vendo aqui o vento, ele estava vendo as ondas, ele estava vendo o mar, mas ele tinha o controle da situação. E quando as coisas saem debaixo do nosso controle da nossa vida, Deus está vendo, sabe? Ele está vendo, Jesus ele está ali, ele está vendo e ele tem o controle também sobre aquela situação, né? Ele vai nos sustentar, ele vai nos caminhar. Mas quando a gente começa a olhar muito para a situação difícil, para a adversidade, e é problema, e é o filho, e é o marido, e é a esposa, e é o amigo e tudo mais, a gente começa a fazer que nem Pedro. A gente tira os olhos de Jesus, olha para as circunstâncias e começa a afundar. A nossa fé começa a enfraquecer, porque a gente não está olhando para o lugar certo. Porque a gente está olhando para aquilo que é passageiro. Todas as situações a gente sabe que é passageiro, sabe? E a gente começa a olhar para aquilo que é temporário e a gente esquece de olhar para aquilo que é eterno, tá? Então Pedro aqui ele começou a afundar e tal, e quando ele viu que ele estava afundando, gente, ele poderia ter afundado, ele poderia ter se afogado, mas Pedro ele lembrou na direção de quem ele estava caminhando. Pedro estava andando sobre as águas, caminhando na direção de Cristo. E nesse momento aqui, em que ele estava se afundando, ele lembrou e falou, opa, ele pode me salvar. Era para ele que eu estava indo. Ele tem o controle disso. Ele pode me salvar, ele pode me ajudar nessa adversidade. E aí Pedro aqui no versículo 30, ele começou a afundar e ele gritou, Senhor, salva-me. Ele clamou para que Jesus o salvasse, gente. Pedro se lembrou ali para onde ele estava indo. Aí ele tirou o olho daquela circunstância novamente e olhou para o seu alvo e para o seu objetivo. E, gente, o versículo 31 é assim, maravilhoso, fantástico, incrível, tremendo, assim, porque diz que Jesus imediatamente estendeu-lhe a mão e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, esse imediatamente no original, ele quer dizer diretamente, prontamente. Gente, foi imediatamente mesmo. Assim que Pedro clamou, Jesus ele pegou Pedro pela mão e puxou. Quando você estiver diante das circunstâncias, ao invés de você reclamar ou achar que vai morrer e etc e tal, clame a Jesus. Volte os seus olhos para Ele e clame a Ele, porque é Ele que pode te ajudar, é Ele que pode me ajudar. É Ele que pode nos confortar nessa situação, ou nos tirar dessa situação. E a palavra fala que Jesus imediatamente estendeu a mão e ainda falou para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, às vezes a nossa fé, ela não é o suficiente naquele momento, parece, sabe? Só que Deus ele colocou uma porção de fé dentro do coração de cada um. E o que vai manter a nossa fé fortalecida é caminhar com Jesus todos os dias. Pedro aqui fazia um certo tempo que ele estava caminhando com Jesus, né? Fazia algum tempo que ele já estava acompanhando Jesus e tal, então ele já entendeu que Jesus poderia ajudá-lo. Mais pra frente, se você for ver a vida de Pedro assim, é incrível aquilo que Deus fez na vida de Pedro e através de Pedro. Né? Quem vê Pedro pregando em Atos lá e 3.000 almas aproximadamente se convertendo, não parece que é esse Pedro que afundou, que Jesus olhou e falou, homem de pequena fé, sabe? Se hoje você olha para você e fala, nossa, eu acho que eu não tenho fé para isso, caminhe com Jesus, caminhe com Ele todos os dias, vai falando, Pai, me ensina, me ajuda a ter fé, e Ele vai fortalecendo a sua confiança nele, tá? O que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo é que você, diante das adversidades, olhe para o lugar certo, olhe para a pessoa certa. Muitas vezes, no momento da tribulação, as coisas parecem ter uma proporção muito maior do que elas realmente têm. Às vezes a gente já ouviu falar faz tempestade num copo de água, né? Às vezes pra gente aquilo ali naquele momento está sendo tão angustiante e tal, mas só que aquilo vai passar. Quando você mantém o foco, gente, em Cristo, tudo muda, não tem como mudar. Eu passei por muitas situações na minha vida, por situações que eu olhava e falava, nossa Deus, eu não vou conseguir passar por isso.
E como eu, pela graça, sabe, dele, pelo amor dele, pela bondade dele, eu continuei olhando para ele e ele foi me mostrando que ele queria me ensinar através daquilo. E ele foi me guardando, sabe, em cada situação, guardando meu coração, guardando as minhas emoções e me moldando. E é isso que ele faz conosco, sabe? Eu tenho um filho pequeno e quando ele estava aprendendo a andar, eu não segurava a mão dele ai filho, não caia, não, sabe, assim, você não pode cair, você não pode se machucar. Ele caiu. Eu vi ele andar, eu vi ele cair e o que eu fazia? Eu pegava ele pela mão, levantava, vai filho, de novo, você consegue, sabe? E assim é com a gente na nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes Deus ele não pode nos poupar de tudo para que a gente possa crescer, Ele não pode nos poupar de tudo para que a gente possa, assim, porque através, às vezes, das situações difíceis, nós vamos nos desenvolver. Se eu tivesse mantido meu filho no colo, ele não teria aprendido a andar, gente. Mas como eu fui instruindo ele, encorajando ele, hoje ele corre, sabe? E assim serão outras fases na vida dele. Então Deus ele quer te tomar pela mão quando você cair, te levantar e te ajudar a caminhar. Porque Ele sabe para o que Ele está te preparando. E é para um propósito eterno, sabe? Então isso é assim maravilhoso, sabe? Às vezes diante da tribulação, ao invés de reclamar ou de ficar apavorado, agradeça a Deus, porque Ele está te guardando. E Ele está te guardando porque Ele sabe que tem uma eternidade inteira, né, pela frente, para mim e para você. Olhe para Jesus. Eu comecei esse vídeo com a pergunta: para onde você tem olhado diante das suas adversidades? E eu termino esse vídeo te encorajando. Olhe sempre para Jesus e Ele sempre vai estar com você. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.